Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém. Para mim é um motivo de muita alegria estarmos aqui comemorando esse dia tão especial, que nós devemos aprender com a nossa história, que se não aprendermos com a história, estamos fadados a fracassar, como aqueles que erraram no princípio da caminhada cristã. E hoje estamos comemorando, hoje é 31 de outubro, onde vamos lembrar o que Deus fez através de homens tão cheios do Espírito Santo. E o pastor Josias, pela manhã, nosso pastor presidente, falou conosco para nós trazer essa exposição de uma maneira sintética sobre a história. Não vai ser uma pregação expositiva, como de costume, mas vamos apenas narrar a história, e eu quero que você dobre a atenção para que você não perca o real sentido daquilo que é para ser transmitido. E eu estava orando ali, e orando a oração de Charles Henry Spurgeon, quando ele ia pregar no templo metropolitano em Londres. Ele ia subindo os degraus, e ele ia dizendo: eu creio no Espírito Santo, e eu confio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo e confio no Espírito Santo. Ele ia subindo até chegar ao púlpito para expor a palavra de Deus. Então eu estou aqui com temor e tremor, e ainda que eu tivesse a língua de um serafim, se o Espírito Santo não estiver a favor do homem, de nada adianta. Então nós vamos, neste momento, ler no texto base da Reforma, onde Lutero se despertou, Romanos capítulo 1, e o versículo de número 17. Romanos capítulo 1, e o versículo de número 17. Todos encontraram, amém? Já está na tela. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, meus irmãos? Eu irei trabalhar com os irmãos, conversar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, ou os 5 slogans da Reforma Protestante, e vamos estar expondo cada um com relação a isso. Meus queridos irmãos, a história, quando você vai lá no livro de Gênesis, você já percebe que Deus tem um plano, e um plano com todos os povos da terra. Ele não tinha um plano apenas com a nação de Israel, mas tinha um plano com todas as línguas, tribos e nações. E a Bíblia se inicia dizendo que a terra era sem forma e vazia, estava em trevas, estava envolvida pelas águas. Deus então começa a criar e fazer tudo perfeito, e Ele escolhe um homem e coloca dentro do jardim do Éden, juntamente com uma mulher. Eles teriam a responsabilidade de guardar aquele santuário, aonde você vai ver muitas das vezes que o templo de Israel, ele é comparado como o Éden, e o sacerdote, ele teria a responsabilidade de todo animal impuro que entrasse dentro do santuário, ele teria que expulsar. Então o Éden não era diferente, ele era um tipo de um santuário, e Adão, ele era esse sacerdote que teria a responsabilidade de expulsar o mal, mas ao invés de ele expulsar o mal, ele se compactuou com o mal, e ele veio cair e perecer. Observem, a história sempre vai se repetir. E por que Deus sempre procura em repetir a história? Porque Ele está enfatizando algo glorioso que Ele vai fazer na frente. Então Ele mostra no decorrer, Ele escolhe um homem, coloca no jardim do Éden, este homem peca, Deus traz o juízo e expulsa o homem do jardim do Éden. O homem dali nunca mais volta. Deus, Ele coloca querubim, guardião, ao leste do jardim do Éden, para que o homem não possa entrar mais. E para completar mais a situação, para ficar mais difícil ainda, ele coloca uma espada flamejante
ao redor da árvore da vida, que ninguém poderia se aproximar deste fruto, porque assim teria a vida eterna. Então Deus, Ele coloca essa espada flamejante. Quando o homem peca, Deus agora, Ele vai através de um outro homem, porque o pecado vai se alastrar na terra, e Deus vai se irar, e vai trazer um terrível dilúvio, um dilúvio que vai preencher a terra com água. Percebe que a história se repete. A história se iniciou que a terra estava em trevas, sem forma e vazia, e envolvida pelas águas. E mais uma vez a história se repete. E quando vem o dilúvio, a terra fica em trevas, e fica sem forma e vazia, e fica tomada pelas águas. Deus, depois que Ele escolhe um homem chamado Noé, e coloca a mesma comissão que colocou para Adão. E qual foi a comissão? Dominar a terra e multiplicar. Assim que Ele estava fazendo, os homens começam a pecar, os homens falham novamente, e os homens resolvem construir uma torre, chamada Torre de Babel. Por que eles construíram aquela torre? Primeiro, eles estavam com medo de um outro dilúvio, e quando o dilúvio viesse novamente, eles correriam para esta torre e não morreriam afogados. Então, o que é que vai acontecer? Deus vai trazer um juízo. Qual é o juízo? A mesma coisa que Ele fez com Adão. Quando Adão pecou, Ele expulsa Adão do jardim do Éden. O povo ali estava ao redor da Torre de Babel. Então Deus traz um juízo e confunde as línguas, e o povo é expulso e é exilado em outros lugares. E ali começa o trabalho. Mais uma vez, Deus repete a história. Ele vai escolher mais um homem desses povos que estavam afastados. Ele escolhe um homem chamado Abrão, que depois vai ser chamado de Abraão, e ele tem a responsabilidade de gerar uma nação, chamada nação de Israel. Observem, Israel agora está no Egito. Deus chama Israel. Israel é chamado pelos teólogos como Adão coletivo. Já é um povo aonde deve atrair as nações para ele. Então Israel, ao invés de obedecer, Israel começa só a pecar. Deus agora repete a mesma coisa. Eles estavam numa terra chamada Terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Isso te lembra uma coisa? Te lembra o jardim do Éden. Por isso que Israel, a terra de Canaã, é vista dentro do Antigo Testamento também como um tipo de Éden. E quando o povo só pensa em pecar, Deus agora expulsa o povo da terra de Canaã e manda diretamente para a Babilônia, que passa 70 anos no cativeiro. Então agora Deus prossegue o trajeto. E o trajeto é que Ele tem um plano, que é para o nome dEle ser glorificado. Você percebeu uma coisa? Deus parece estar perdendo, mas Deus não está perdendo. Ele criou a história, Ele sustenta a história, e Ele conduz a história segundo o seu querer. Tudo está no controle desse grande Deus, e Deus continua trabalhando na história. E como é que Ele trabalha na história? É porque Ele tem um plano maior, e o plano maior é o seu filho, é o segundo Adão. Quando Jesus nasce, Jesus só vai se diferenciar de Adão quando ele está ali no deserto. Por quê? Observe uma coisa: enquanto Jesus estava ali antes de ir para o deserto, ele estava como Adão em santidade. Ele era o segundo Adão perfeito. Só que uma coisa impressiona: quando Jesus chega no deserto, aí vai ser a diferença entre o primeiro Adão e entre o segundo Adão. Observem, Adão no jardim do Éden, marido de Eva, ele não tinha necessidade de comer do fruto. Por quê? Ele não tinha necessidade de pecar. E por quê? Porque ele tinha bebida fresca para ele beber. Ele não tinha necessidade para pecar, porque ele tinha fruta fresca para comer. Ele estava com a sua barriga recheada de comida. Agora o que Jesus vai superar ele? Como? Jesus agora vai para o deserto. Ele está 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. A mesma serpente que
que foi no jardim do Éden e seduziu Adão, agora vai para o deserto para seduzir Jesus. E Jesus, como não veio imitar Adão, mas ele é superior a Adão, porque o primeiro Adão trouxe a desobediência, mas o segundo Adão trouxe a obediência. E ele disse para Satanás: está escrito, está escrito e está escrito: somente a Deus adorarás e somente a Deus prestarás culto. E louvou ao Senhor. É por isso que Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E porque você vai entender, Adão só tinha um mandamento para obedecer. E qual era o mandamento? Não coma deste fruto. Jesus, ele tinha 10 mandamentos para obedecer. E Pedro vai dizer que nem na sua boca se encontrou pecado. O Jesus, ele é superior a Adão, é porque ele é santo, é porque ele é santo e é porque ele é santo. E a igreja nesta noite não está adorando um Jesus fraco, está adorando um Jesus 3 vezes santo. Jesus é santo e ele vence a serpente. Ele prossegue, ele vai para a cruz, ele fica pendurado entre os céus e a terra. E ele estando ali, aonde vai dar o nascimento da igreja, assim como Eva saiu da costela de Adão, assim a igreja saiu da costela de Jesus. E como que isso aconteceu? Você se lembra? Aquela cruz tinha 3 metros de altura, e veio um soldado, pegou uma lança, não foi uma espada. Se fosse uma espada, não tinha como alcançar. Foi uma lança, e aquela lança perfurou o lado de Jesus. Adivinha o que foi que saiu? Saiu água e saiu sangue. Água e sangue significa purificação. Foi ali que nasceu um povo remido, lavado pelo sangue de Jesus. É a igreja, a noiva amada, que quando a trombeta tocar, nós vamos nos casar com o Senhor para sempre. E só quem é a noiva do Cordeiro, levante a mão e dê glória. Você é a noiva do Cordeiro. Jesus trouxe o trajeto. Jesus passa 40 dias. Jesus vai para o céu. Depois ele envia o Espírito Santo. E lá em Atos 2, a igreja é inaugurada com a descida do Espírito. E todos são cheios do poder de Deus. Agora como é que Deus vai trabalhar? E Deus agora, através dos atos do Espírito, ele vai começar a usar os homens, e vão pregar o Evangelho no poder de Deus e no poder do Espírito. E almas vão começar a se converter. Pedro fica de pé e ele prega uma mensagem poderosa, que quase 3.000 almas receberam Jesus como Salvador. Em Atos 10, ele abre as portas do reino para os gentios, quando ele prega para Cornélio. Por quê? Porque a igreja não é feita não só de judeus, a igreja é feita também de gentios convertidos. Então a África, a Ásia, a Oceania, a América do Sul, a América do Norte, a América Central, o Brasil, o Maranhão, o Coroatá, a Assembleia de Deus de Coroatá faz parte deste povo que vai morar nos céus. Essa é a igreja. E Jesus começa a atuar, e Deus começa a atuar. Então o diabo, ele percebe uma coisa: como matar a igreja? Como parar o cristianismo? Vamos prender os cabeças. Nós prendendo os cabeças, matando os líderes, matando os apóstolos, a igreja vai morrer. E a igreja vai se acabar. Coloca Tiago na prisão, coloca Pedro na prisão também. E quando lá mataram Tiago a fio da espada, e Pedro depois, pela graça de Deus, foi liberto. Mas uma coisa que para o que você ouvir, entenda: nenhum dos apóstolos não estão aqui. Nenhum dos pais da igreja não estão aqui conosco. Nenhum dos reformadores não está aqui conosco. Nenhum dos puritanos está aqui conosco. Porque todos morreram, todos passaram, todos pereceram, todos estão enterrados. Mas adivinha, a igreja está aqui de pé, glorificando e exaltando. Por quê? Porque o cabeça dela não é Pedro, o cabeça dela não é Paulo, o cabeça dela é Jesus de Nazaré. E ele vive, e vive para sempre. E só quem crê que ele está vivo, levante sua mão para o céu e adore, porque ele vive para sempre.
Jesus vive. É por isso que os nossos cultos não podem ser caindo neve. Os nossos cultos não podem ser frios, porque nós não estamos velando um Deus morto. O teu Jesus não está numa tampa de caixão. O teu Jesus não está no quadro de parede. O teu Jesus está no trono. E os anjos cantando: Kadosh, 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 Yevat Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O teu Jesus vive, igreja. É por isso que é motivo de nós estarmos alegres na presença dEle. Só, irmãos, que começa o negócio a apertar. Nero sobe ao poder. E Nero começa a perseguir a igreja. Incendeia Roma. Coloca a culpa do incêndio nos crentes. Agora ele vai ter uma estratégia brilhante. Vamos agora começar a matar esses crentes. E capturar o Pedro, capturar o Paulo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado pela espada de Roma. E ali os crentes, eles eram colocados nas arenas e devorados pelas feras. Os crentes eram vestidos de pele de animais selvagens e eram soltados no jardim de Nero. E os cães ferozes corriam atrás desses crentes e devoravam. Eles pegavam cruzes, penduravam os crentes e incendiavam os crentes nas cruzes. Mas adivinha, nenhum murmurava, nenhum reclamava, mas todos cantavam, exaltavam, porque era salvo em Jesus de Nazaré. Quanto mais eles matavam, Tertuliano, um dos pais da igreja, disse: quanto mais derrama sangue de crente, e o sangue desses crentes cai nas arenas de Roma, é como se fosse uma espécie de uma semente. Quanto mais mata, Deus salva. Quanto mais mata, a igreja cresce. Deixa perseguir. Pastor fulano aí ganhou, deixa ganhar. Deixa perseguir. Ninguém vai parar a igreja. Jesus está vivo. Arai, torecantaravas. Só quem crê que ele está vivo. Quanto mais persegue, cresce. Quanto mais persegue, avança. Erabas. Oh, aleluias! Persevera, crente. Quando perseguir é para glorificar, quando perseguir é para adorar. Pode cortar tua cabeça aqui, tu cai como mártir aqui, mas tu acende no como príncipe da glória e vai viver para sempre. Só não podemos chutar o balde, só não podemos negar a fé. Temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É Cristo Jesus de Nazaré. Olhe para Jesus. Meus queridos, nós não podemos nos prender tanto. Quando você vai ver, a igreja, ela cresce na perseguição. Só que se aproxima o século IV e surge um imperador chamado Constantino. E o imperador começou a observar uma coisa: por que eu vou perseguir esses crentes? Eles oram pelo reino, eles oram pelo meu império, eles oram para o crescimento, eles oram para ter paz. Esses homens são trabalhadores, essas mulheres são honestas, e por que eu vou perseguir? Então Constantino, no ano 313, no edito de Milão, ele vai oficializar o cristianismo como a religião oficial do império. E ali vai acontecer, parece que vai acontecer coisa boa, mas vai piorar a situação. Por quê? Porque ao invés dos crentes estar indo para os templos adorar, agora eles estavam indo para o teatro cultuar os deuses pagãos de Roma. O negócio começou a ficar feio para a igreja. Por quê? Porque agora eles estavam imitando o paganismo. Ou seja, o imperador é crente, então eu vou ser crente. Ou seja, não era crente convertido, era crente por conveniência. É igual o dia de hoje, se um artista famoso aí for crente, aí o camarada quer imitar, eu vou ser crente. E nós não somos crentes porque fulano vai ser crente, porque o presidente é crente, porque o autor tal é crente. Nós vamos ser crente porque nós amamos Jesus, nós queremos ver Jesus, queremos abraçar Jesus. E ali estava acontecendo tudo isso. Santo Agostinho, ele vai dizer: agora, quando nós vamos ver os templos, está lotado de crentes, crentes que estão bêbados, crentes idólatras, crentes prostitutos,
crentes adúlteros, porque os mesmos crentes que estão no templo cultuando a Jesus, estão indo para os teatros pagãos de Roma, para cultuar os seus ídolos. E Santo Agostinho se ira, ao invés de trazer glória para a igreja, trouxe foi desgraça para a igreja, e a igreja começa a se contaminar, e ali surge Inocêncio no século 3, esse homem vai se declarar o Papa e o mediador entre Deus e os homens, e lá o clero vai começar a se contaminar, a idolatria vai entrar dentro dos templos. Pastor, porque tem imagem de escultura de Maria, porque tem imagem de escultura de anjos, porque tem imagem de escultura disso e daquilo? É porque as pessoas eram leigas, e por serem leigas entravam no templo, e eles olhavam para eles conhecer a lição bíblica. Por quê? Porque a Bíblia, ninguém tinha acesso a ela, ela era escrita em latim, ninguém tinha contato com a palavra de Deus. E para completar ainda, além do culto ser um teatro, porque era feito em latim, ainda o povo colocava veneno nas páginas dos manuscritos, nos pergaminhos, e quando passava a língua, o veneno cicuta começava a ir para a língua, e o povo morria ao pé lendo as escrituras, e o povo dizia: está vendo aí? Quem lê a Bíblia em latim vai morrer. E o povo ficou com medo das escrituras, as escrituras ficou num calabouço, as escrituras ficou acorrentada, mas só que Deus começou a dar relances do que ele iria fazer. Então Deus começa a levantar homens como o famoso John Wycliffe, e este homem se levanta, estuda a Universidade de Oxford. Esse frade é um homem grande intelectual, ele vai traduzir a Bíblia do latim para o inglês, e vai jogar para o povo. Ele vai atacar as indulgências, as penitências, a idolatria, ele vai atacar tudo, e depois ele vai chegar a morrer. Mas a igreja católica fica com tanta ira dos escritos de John Wycliffe, que vai fazer o quê? Vai desenterrar o corpo dele, vai pegar os ossos dele e vai queimar e jogar no rio, dizendo: quem se levantar contra a igreja católica apostólica romana vai morrer. E assim não demora muito, lá na Boêmia, na atual República Tcheca, se levanta o famoso John Hus. Esse homem se levanta e começa a ser influenciado pelos escritos de John Wycliffe, e ele começa a pregar: a igreja não está edificada em Pedro, a igreja está edificada em Jesus Cristo de Nazaré. E ele começou a pregar: não vamos adorar ídolos. E ele começou a pregar. A igreja católica romana pegou o Martinho, pegou John Hus e colocou ele numa cruz, e colocou uma fogueira, e o povo gritava: John Hus não nega, permanece na fé. Quando acenderam a fogueira, o Espírito Santo de Deus tomou os lábios de John Hus, e ele profetizou: agora vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne, e vocês não vão parar ele. 102 anos depois surge Martinho Lutero, e ninguém para ele. A igreja avança. Orabarabás. Ele é fiel, 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 ele é fiel. Pastor, eu tenho tantos anos, eu recebi uma promessa e nunca aconteceu. Te acalma, meu filho. John Hus profetizou e Deus cumpriu a promessa. O teu Deus é fiel, o teu Deus tem compromisso com a palavra. Se ele prometeu, aguenta, ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. Tu só tem que permanecer firme. 102 anos depois, chegamos no que queremos chegar. Martinho Lutero, filho de camponeses, pais trabalhadores. Este homem realiza o sonho do pai dele. O pai dele sonhava que ele fosse um advogado, e ele foi estudar em Erfurt, na Alemanha. E quando ele vai estudar, um certo dia, Martinho Lutero, ele resolve visitar os seus pais. Quando ele visita, as férias terminou, ele tem que voltar para Erfurt para dar continuidade aos seus estudos. E na caminhada,
ele é surpreendido por uma terrível tempestade, trovões e relâmpagos, e ele começa a se tremer, ele começa a ficar com medo, e ele começa a clamar por Santa Ana. Pastor Natanael, quem é Santa Ana? Segundo a tradição cristã, Santa Ana é mãe de Maria, do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele era devoto a ela, assim como sua família, e ele clama por Santa Ana: se o Senhor me permitir eu chegar ao meu destino, eu vou me entregar à obra de Deus. E assim aconteceu. Ele pensava que era Santa Ana que tinha protegido ele, mas depois ele entendeu que não era Santa Ana coisa nenhuma, era um Deus no céu que tinha um propósito na terra, para edificar e levantar uma igreja santa, lavada e fervorosa do Espírito. Lutero, ele retorna. Lutero, ele começa a se converter, e quando ele se converte, ele fica impactado, e quando ele começa a ler a Bíblia, ele começa a ficar com raiva de Deus, e medo de Deus. Ele começou a ficar com raiva da justiça de Deus, e começou a ficar com raiva de Deus. Ele confessa isso no seu livro Ao Redor da Mesa de Lutero, e ele, ao confessar isso, é porque ele pensava uma coisa, ele pensava que quanto mais ele orava, Lutero fez isso demais, ele tinha medo ele se achava o mais pecador dos homens, ele não se achava digno nem dirigir uma missa, ele tinha medo de Deus. Eu sou pecador, eu sou miserável. Então, como que Lutero, ele queria purificar o seu pecado? Ele começou a jejuar por dias, ele começou a orar por dias. Lutero, ele castigava o seu corpo no jejum. Lutero, quando chegava o período do inverno rigoroso na Alemanha, ele arrancava suas roupas pela madrugada, e ele deitava na neve, para que o frio viesse castigar o seu corpo, para ele ter os seus pecados purificados. Mas é quando ele se torna um grande mestre em teologia, e ele vai para a vida. Nunca pode ser frustrado. Se Deus te prometeu, fica tranquilo. Se Ele controla esse universo, se Ele controla essa história tão longa, tu acha que Ele não vai controlar a tua casa? Você acha que Ele não controla a tua casa, rapaz? Ele está no controle de tudo. Ele governa todas as coisas. Lutero, ele, depois de ser impactado, ele diz que esse texto aqui foi como um raio que entrou em seu coração, e ele foi impactado. E Lutero, ele vai começar a falar, e surge a reforma protestante. E a reforma protestante surge, e surge 5 slogans, ou simplesmente os 5 solas: somente as Escrituras, que é a sola escritura no latim; somente a fé, sola fide no latim; somente Cristo, soli Christus; somente a graça, soli gratia; somente a glória de Deus, soli deo gloria. É isso os 5 slogans. Porque tudo isso foi trabalhado na reforma. O povo procurou preservar a palavra. Tem uma famosa frase: igreja reformada sempre se reformando. O que é isso? A igreja, para sempre se manter reformada, ela precisa ter a Bíblia no púlpito para a pregação da palavra. Quem traz um avivamento para uma nação, e quem traz uma reforma para uma nação, a igreja brasileira está envolvida num sincretismo religioso. As pessoas estão crendo em água ungida, em sal grosso, mas a igreja Assembleia de Deus tem a palavra ecoando, dizendo: somente as Escrituras, somente as Escrituras, somente as Escrituras. Brasil, que avivamento é somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Martin Lloyd Jones, um galês, ele assume a igreja do país de Gales. E quando ele chega ali, ele assume essa igreja. E tu sabe, muitas vezes quando um pastor assume, as pessoas ficam um pé atrás dele. Quando ele chegou e ele assumiu a igreja, foi obrigado, lá no altar tinha um palanque de teatro. O povo estava sendo preso pelo teatro, e a igreja morrendo. E peça de teatro. Vamos prender as crianças pelos teatros. Vamos aprender as mulheres fazendo apresentação de teatro. Martin Lloyd Jones assume. Ele diz: aqui não vai ter mais essa de teatro. Ninguém vai remover o púlpito. Porque quando era feita a peça de teatro, o púlpito era tirado. Sabe o que foi que Martin Lloyd Jones fez? Ele pegou martelos, e ele pregou pregos, e ele apregou o púlpito
no altar. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo isso: se o púlpito é tirado, a palavra é removida. Por isso que Lutero disse: o púlpito é o trono da palavra de Deus. Se você não tiver a palavra, pode esperar que o negócio vai fracassar. Charles Henry Spurgeon abalou Londres pela palavra. Martin Lloyd Jones abalou o país de Gales pela palavra. João Calvino em Genebra, ele pregava a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, e lá estava se tornando uma Jerusalém. O povo estava caindo aos pés de Jesus. Tu quer ver Coroatá se abalar? É só a igreja abrir a boca e pregar a palavra. Só a escritura, somente a palavra. Quer avivamento? Palavra. Quer poder de Deus? Palavra. Nunca se esqueça da palavra. Pregação expositiva é isso. A palavra, a pregação expositiva, ela é o cetro de Jesus Cristo. E o púlpito é o trono aonde Jesus reina e governa a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. Ame a palavra. Pratique a palavra. Vive a palavra. Não precisa estar correndo para A ou B. Não precisa ir para Jerusalém e trazer pedrinha de Jerusalém. Não precisa ir lá para batizar no Rio Jordão. Isso é meninice e falta de crescimento espiritual. Tu quer ter crescimento e edificação? Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir vento, bate na casa, mas a casa não cai, porque está edificado na palavra. Viva a palavra. Somente a fé. Tu não é justificado, não é por outra coisa. Não é pela tua justiça, não é pelas tuas obras. Jesus não olha para você, não é porque você é pregador. Deus não olha para você, não é porque você canta bonito. Deus não olha para você, não é porque você levanta de madrugada. Deus olha para você, é porque você tem a fé em Jesus de Nazaré. E quando Ele olha para você, Ele vê só o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Somente a fé. A fé somente é em Jesus e nada mais. Nós não precisamos de mais nada. O Evangelho não precisa de tripé. O Evangelho não precisa de ajuda. O Evangelho é suficiente. O justo viverá pela fé, crendo em Jesus de Nazaré. Isso basta. Somente a graça de Deus. Para finalizarmos, para que nós venhamos encerrar aqui a parte, porque o horário já se foi. Olha, meus irmãos, somente a graça. Você só pode entender a graça se você entender o pecado. Se você não entender o pecado, você não tem como glorificar Deus pela tamanha graça dele sobre a tua vida. Paul Walsh disse: você quer ver uma estrela brilhando? Olha para o céu negro e você vai ver ela se destacando. Você quer ver a graça brilhando? Entenda a negridão do pecado e você verá a maravilhosa graça de Deus sobre nossas vidas. O pecado, ele é universal. Todos pecaram. O pecado é irracional. Um homem, ele usa drogas, vende tudo, tira da boca dos filhos, abandona a casa e vai viver na Cracolândia. O pecado é irracional. O pecado é tão irracional que ele faz um homem deixar esposa, deixar filhos e vai se aventurar com a amante. Isso é pecado irracional. O pecado, ele afeta os nossos sentimentos. Por isso que a Bíblia diz: o coração do homem é continuamente pecaminoso. Sempre estamos pecando. O pecado, ele é miserável. O pecado tem efeitos. E qual é o efeito? A pandemia, as doenças, a morte. O salário do pecado é a morte. Quando você olha as pandemias, quando você olha as doenças, quando você vê teu corpo perecendo, como já devia C.S. Lewis, é a trombeta e o alto-falante de Deus. Está vendo? Você está vendo? Você está compreendendo? O que o pecado afrontou a minha santidade. Quando você vê alguém no meio da casa morto, é Deus dizendo: está vendo o que o pecado fez no mundo espiritual? O salário do pecado é a morte. Tem a morte física, tem a morte eterna e tem a morte espiritual. O pecado, ele te afronta. O pecado tem efeitos eternos. Por quê? O homem merece a condenação eterna porque pecou contra um Deus eterno. Então, homem nenhum na terra, por mais que ele fosse santo, ele não tinha como resolver o problema do pecado. Por quê? Porque o homem não tem o atributo de eternidade. E o que foi que Deus fez? O homem não pode resolver, mas eu, o eterno, sim. E o eterno desceu, rompeu o tempo, ele foi para a cruz.
Ele pendurado entre os céus e a terra. Lá ele não estava não é só como homem, lá ele estava como Deus. E ele como Deus, ele pegou na mão do Criador. E ele como homem, ele pegou na tua mão e te reconciliou com o Pai. E você pode entrar na presença dele e adorar a Deus. Porque o teu destino era o inferno. O teu destino era a perdição eterna. Pastor, por que pregar a reforma protestante? Eu já conheço. Eu já ouvi isso nos cultos de rua. Eu já ouvi que Deus ama o mundo de tal maneira. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Evangelho não é a introdução do cristianismo. O Evangelho é a totalidade do cristianismo. Todo dia você precisa ouvir a mensagem da cruz. Todo dia você precisa ouvir a mensagem da ressurreição de Cristo. Porque você só é salvo porque um dia aquele homem resolveu bradar na cruz: Tetelestai, a dívida foi paga, a dívida foi quitada. Ô crente, você ora quando chega em casa e dobra o teu joelho, você se lembra do que Jesus fez por você? Você se lembra do capaz que ele foi fazer por você? Você não tinha como ser salvo. O famoso Charles Haddon Spurgeon disse: a cruz é o grito de Deus que o homem não pode salvar a si mesmo. Paul Washer vai dizer: só de você ouvir falar da mensagem da cruz, você tem que dobrar os teus joelhos e chorar, prantear, porque o teu destino era o inferno, e ele reverteu a situação, e te deu o direito da vida eterna com Deus, para sempre. Oh meu irmão, oh meu irmão, essa é a alegria da salvação. Orais, se coloquem de pé nesta noite, com a permissão do nosso pastor vice-presidente. Só lhe deu glória, porque a glória a Deus é porque ele revelou as Escrituras, é porque ele nos justificou, é porque ele revelou o seu Filho, é porque ele nos deu a salvação pela graça. E você nesta noite só lhe deu glória, somente a glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão neste momento, você que está sendo agora eletrocutado pela presença da glória de Deus. A alegria da salvação tem que correr nas tuas veias. A alegria da salvação tem que correr no teu sangue. Adore Ele por alguns segundos, crente. Dê glória a Ele por alguns momentos, crente. Você foi salvo do inferno. Jesus te salvou, te deu vida. Levante as mãos para os céus. Os céus estão abertos sobre o templo central de Coroatá, e uma cachoeira de glória desce. Receba poder de Deus. Agora. Receba a cura, receba o batismo, receba o renovo, receba o teu milagre agora. Olha aí. Já tem crente de sentido, já